Tira uma dúvida, eu já usei a distribuição automática. Pode também utilizar a manual pelo Anchor? Então, aí não. Se você já fez automática, você já fez automática. O que você tem que fazer agora é reivindicar o seu podcast nas plataformas. Porque como você fez a distribuição automática, significa que o Anchor distribuiu por você. É como se você tivesse feito uma procuração para o Anchor e ele foi lá e distribuiu para você. Agora o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir em cada uma das plataformas e reivindicar o podcast para você. Você vai falar, olha, esse podcast que a Anchor distribuiu, ele na verdade é meu e eu quero ter o controle dele de volta. Então basicamente é só isso que você precisa fazer. E como que é o processo? O processo é igualzinho ao da distribuição automática. Então você vai entrar, a minha sugestão, Daniela, então é que você entra lá no para fazer a distribuição no Spotify e obter o controle, porque agora é só uma questão de controle. O seu podcast já está distribuído. E não precisa ficar muito preocupado. Ai meu Deus, eu fiz a automática, e agora? Não tem problema, você recupera o controle dessa distribuição fazendo a reivindicação do seu podcast. E como que você faz isso? Então, para fazer lá no Spotify, você vai no Spotify for Podcasters. É um site, Spotify for Podcasters. Você vai entrar nesse site, vai criar uma conta e a primeira coisa que eles vão perguntar para você é qual é o feed de RSS do seu podcast. E o feed de RSS do seu podcast você encontra lá na Anchor. Se você for no menu superior direito, na parte distribuição, ele logo, o primeiro item que ele diz é o qual é o seu feed de RSS. Inclusive tem um botão roxo que você pode copiar esse feed. É um endereço de internet. O feed de RSS é nada mais que um endereço de internet do seu podcast lá na Anchor, tá? Mas é o endereço de distribuição, que é o endereço de feed, tá? E é esse que você vai ter que copiar. Copiou esse endereço, lá no Spotify for Podcasters, é a pergunta que eles fazem. Qual que é o seu feed? Daí você informa, vai simplesmente copiar e colar. Aí o Spotify, ele vai mandar um e-mail para você pegar um código e digitar um código de verificação. É só uma questão de segurança, tá? Para que isso é para impedir que outras pessoas cadastrem o seu podcast, entendeu? E fiquem tendo acesso a informações do seu podcast. Então, eles mandam um código de verificação, você pega esse código de verificação, digita, aí tem mais 3 etapas, que é para confirmar país, essas coisas bem simples. E aí o seu podcast já está reivindicado, tá? É bem prático. Isso é lá no Spotify for Podcaster. No Google Podcast Manager, o processo é igual, tá? A única diferença é que você tem que ir para o Google Podcast Manager. Então lá no Google Podcast Manager, que é um site, digita lá Google Podcast Manager. E aí você vai ver lá, vai criar uma conta lá também. A primeira coisa que eles vão pedir para você é o feed de RSS. Aí você pega e informa o feed de RSS, tá? Então é bem tranquilo. E na Apple é igual também, mesma coisa. A única diferença da Apple é que para você fazer e reivindicar o seu podcast ou fazer a distribuição, você tem que criar uma conta lá no iTunes Connect. É iTunes Connect. Você cria uma conta lá, só que para criar essa conta você tem que ter um Apple ID e uma conta na Apple Store. Tem que fazer essas 2 etapas antes, tá? Mas faça o seguinte, tente primeiro com o Spotify. Aí você vai conseguir. O Spotify e o Google é bem tranquilo, tá?